Você vai trazer a palavra. Pensei, tá falando aqui, mas só pra jogar um medinho, né? Aí na quarta-feira ela anunciou que eu falei assim, Deus, misericórdia. Eu falei assim, Jesus, misericórdia. E eu comecei a orar a Deus, comecei a buscar a Deus. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nesse meio tempo o Senhor tem falado ao meu coração. E eu creio que Ele vai falar ao teu coração neste momento também. Eu gostaria que vocês abrissem a tua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 5. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Todos acharam? Glória a Deus. O tópico dessa mensagem diz: Naamã é curado da lepra. Glória a Deus. Vamos ler primeiro o versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. Senhor com S minúsculo, quer dizer, o seu rei. E de muito respeito, porque por ele o Senhor, com letra maiúscula, que é o nosso Deus, tem lhes dado livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. Vamos lá para o versículo 6. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar ao homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer a Israel: Por que rasgaste os seus vestidos? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificada. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Feche os seus olhos neste momento. Vamos orar ao Senhor Jesus Cristo para que essa palavra entre no teu coração, para que ela faça uma morada no teu coração. Aquilo que for bom que você guarde para ti. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui na tua casa. Deus querido, eis aqui a tua palavra diante da tua presença, meu Pai. E eis aqui a minha vida, meu Pai, que o Senhor possa fazer de mim um canal de bênçãos, meu Deus. Pai querido, que eu não possa falar aquilo, Senhor amado, que eu quero falar, mas aquilo dirigido pelo teu Espírito Santo. Pai, que eu possa falar aquilo que a tua igreja necessita e não aquilo que ela quer ouvir, meu Pai. Deus querido, que o Senhor possa estar abençoando cada coração, que o Senhor possa, Senhor amado, estar regando cada coração, meu Pai. Que essa terra, Senhor amado, que essa palavra possa ser semeada e que ela possa brotar, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu creio que todos aqui já conhecem a história de Naamã. Naamã, ele era o chefe, um homem, como antigamente, um homem bem visto perante todos. E ele era bem visto diante do seu rei, que era o rei da Síria. Era bem visto diante dele. Mas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que a palavra diz, Deus tem dado libertação, Deus tem dado vitória para as guerras em que Naamã enfrentaria. Mas a palavra de Deus diz que Naamã era um homem leproso. O que significava lepra naquela época? Sujeira. E ele tinha capturado uma menina que ele trouxe para servir a sua senhora, sua esposa. E a menina falou com ele, chegou perto dele, perto da sua esposa, e falou: Minha senhora,
por que que ele não vai até o profeta Eliseu, e pede a ele para orar ao seu Deus e o curar? Aí Naamã, o rei, ele chegou perto do seu rei e pediu ao rei para escrever uma carta e enviá-la. E ele foi, levando consigo ofertas para o profeta. Chegando lá, entregou a carta ao rei de Israel. E ele falando que o rei se indignou, falando a palavra diz que ele estava com medo, porque ele não era Deus. Ele não podia fazer nada, como nós não podemos fazer nada. E ele diz que rasgou as suas vestes perante ele. E Eliseu, sabendo daquilo, Eliseu mandou que ele enviasse Naamã até ele. E quando Naamã está lá, aí chega o profeta. Eliseu diz para o seu profeta: vá até Naamã e diz para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naquela época era considerado o Rio Jordão o rio mais sujo, o rio das mais impurezas. E Naamã, como nós aqui, se alguém pegasse um copo de água e ele estivesse limpo e virasse para você e jogasse uma faísca, uma terra ou uma sujeira dentro e falasse assim: beba essa água, você teria coragem de beber? Água suja? Eu creio que naquela época Naamã virou e falou assim: mas eu um homem da alta sociedade, um homem da lei, que sou bem visto perante todos, eu mergulhar no Rio Jordão? Eu mergulhar naquele rio sujo? E Naamã começou a questionar: tem tantos rios limpos, e ele me manda logo para o Rio Jordão. Às vezes o Rio Jordão na tua vida está sendo o seu irmão criticando o seu ministério. Às vezes o Rio Jordão na tua vida tem sido o teu trabalho, que você tem parado e falado: Deus, eu não aguento mais. Às vezes o Rio Jordão na tua vida tem sido aquele irmão que tem te apedrejado por onde você passa. Às vezes o Rio Jordão na tua vida tem sido você fazer uma coisa aqui na igreja e as impurezas do mundo lá fora. Você ser crente aqui, mas lá fora não ser. E Naamã, um homem da alta sociedade, foi. Ele ouviu, questionou, mas ouviu a palavra do profeta. E ele foi até o Rio Jordão. Eu creio que ele, chegando lá, tenha falado assim: mas eu mergulhar nesse rio, eu entrar dentro desse rio de porcarias, de sujeira. Aí Naamã entrando, eu creio que ele mergulhou a primeira vez, parou, olhou e falou assim: Deus, isso não vai dar certo. Como muitas vezes você passa por uma luta, às vezes acontece uma coisa na tua vida, você vira e fala assim: Deus, eu não estou aguentando mais. E Naamã mergulha pela segunda vez. Eu creio que ele olha para si e fala assim: Deus, mas isso não está dando certo. Às vezes é você criticando o ministério do outro irmão. E Naamã mergulha pela terceira vez. Olha, e creio que começa a questionar. Até que Naamã mergulha pela quarta vez. Naamã mergulha pela quinta, pela sexta e chega à sétima. Quando ele mergulhou na sétima vez que ele levantou, ele olhou para sua pele e ele estava restaurado. Às vezes você tem que persistir. Às vezes você tem que lutar não só uma, 2 ou 3 vezes. Mas às vezes Deus te prova. Deus coloca você num deserto. Deus coloca você às vezes no meio do Rio Jordão, para Ele saber que você, e para você também saber, para os outros verem que você é servo dele. Amém. E você serve ao Deus vivo. Às vezes nós paramos e questionando a Deus: mas o que está acontecendo na minha vida? Eu estou te buscando, eu estou te servindo, eu estou te adorando. Mas às vezes você se esquece que Ele é o Deus da tua vida. Amém. Irmão, às vezes você se esquece que Ele é Deus. Às vezes você pode subir nesse altar e falar assim: Deus, eu sou. Você não é nada. Quem é Deus. Amém. É Deus quem te capacita. Não é você próprio. Às vezes você quer fazer uma coisa com sua própria força, com seus próprios braços. Mas não é assim que Deus quer.
Não é assim que Deus quer na tua vida. Deus quer que você confie mais a Ele. Deus quer que você volte o teu coração simplesmente para Ele e não para outra pessoa. Às vezes, em vez de você chegar e pedir um conselho a Deus, você vai pedir quem? O homem. Irmão, você é homem, você sabe o que é. Você sabe o que você é falho. Se você é falho, como que você vai pedir que uma pessoa te ajuda? Pode sim te ajudar em oração, abençoa a tua vida, mas quem vai fazer na tua vida é Deus. Amém. E às vezes você confia no homem. Amém. Naamã naquela época confiou no profeta do Senhor Jesus Cristo. Ele foi indignado, ele foi questionando, mas Deus te deu a vitória. Deus deu a vitória a Naamã, porque ele obedeceu. Ele se humilhou perante o Senhor Jesus Cristo. Ele se humilhou, ele desceu até o pó, mergulhando naquele rio cheio de porcarias, porque o Senhor Jesus Cristo tinha ordenado. A partir do momento que você virar e falar assim: Deus, eu não quero isso mais para minha vida. Eu estou dentro do Jordão, mas eu quero sair daqui purificado. Eu quero sair daqui curado. Eu quero sair daqui renovado pelas tuas mãos. O Senhor Jesus Cristo começa a tratar da tua vida.